Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, no meu Jardim de Suculentas. Hoje eu quero falar algumas dicas básicas, alguns procedimentos que a gente precisa fazer a fim de cuidar das nossas suculentas, em especial agora, onde muda a estação, muda, a estação do ano e, consequentemente, muda o sol. Aquele local onde as suculentas pegavam bastante sol no nosso jardim, já não tem mais aquela incidência solar tão significante para elas. Então, falarei de alguns cuidados que eu preciso ter, darei dicas do meu cultivo de forma bem simples aqui, básico, mas que funciona. E também mostrarei alguns danos que podemos ter caso não tomemos esse cuidado tão importante. Então, convido vocês a assistirem comigo esse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. O outono chegou, estamos em meados dele e o sol mudou. O jardim de suculenta não tem mais aquele sol frequente o dia inteirinho como de costume. Eu costumo dizer sempre aqui no meu jardim que o sol reina, sobre as minhas plantinhas. Então agora é diferente, o sol virou. E acontece muito de não ter aquela incidência solar tão frequente como era costumeiro aqui no jardim. Tenho notado que algumas das minhas suculentas têm sentido. Olha, essa, por exemplo, ela é uma suculenta linda, é uma eufórbia, Ela tá cristata, ela é cristata, desde o início eu tive ela assim. Então é uma suculenta bem diferenciada. Tava muito linda e vermelha quando o sol pegava assim com bastante frequência aqui nesse cantinho. Minhas suculentas são cultivadas no tempo, no sol pleno, tomando toda a ação, toda a ação do tempo. E agora que está pegando menos sol, olha aqui, ela parece estar modificando a coloração aqui nesse local. Está ficando mais esbranquiçada, parece até variegata, não é verdade? Tendo em vista que nas demais partes aqui está diferenciado, olha, aqui também está ficando variegata, está muito bonita. Bom, mas esse vaso aqui, ele pega sol da manhã até mais tarde um pouco. Porém, nessa época do ano, a frequência do sol aqui nesses dois vasos já não está mais a mesma coisa, como de costume. Por quê? Porque chega a metade da tarde, tem um prédio alto e também tem uma árvore, que está tapando o sol. Eu não vou fazer uma mudança nesse vídeo, porque eu tenho que pedir ajuda, E não tem ninguém nesse momento para me ajudar. Mas é necessária, gente, é importante, fundamental, uma mudança de local desse vaso, arrastar pelo menos um pouquinho mais para cá, para pegar mais sol nas suculentas. Elas estão ficando um pouco reduzidas, é normal nessa época do ano, estamos prestes a chegar o inverno, Estamos ainda em meados de outono. E as suculentas estão quase que encolhendo para poder se proteger do frio. Olha aí, olha. Ontem e hoje nós tivemos um frio considerado aqui. Na noite deu 6, 7 graus e isso é raro aqui na região. As suculentas ficam lindas e coloridas, como vocês podem ver aqui, olha. Mas elas também ficam um pouco reduzidas, olha aí. Estão bem coloridas, Estão sentindo assim, ó. Parece que muito frio às madrugadas aqui na região. Mas a falta do sol também tem feito muita diferença na vida delas. Ao passo que esse vaso grande aqui pega sol bastante horas por dia, os dois aqui do lado não estão pegando mais tanto sol, apesar de estarem bem próximos um do outro. Por causa da posição daquele ali que pega mais sol de manhã e uma boa parte da tarde. Bom, o que tem acontecido então? Quais são os prejuízos que podemos ter quando o sol vira por causa de uma estação e as suculentas não estão mais pegando tanto sol? Olha, as praguinhas, como por exemplo formiga, que traz cochonilha, estão mais frequentes, Então é uma observação mais tranquila, mais acentuada, que nós devemos ter nas nossas plantinhas. Porque isso aqui, gente, ó, é sinal de que tem cochonilha na raiz. Então, é um cuidado que a gente já precisa fazer. Num próximo vídeo, eu vou mostrar os cuidados que eu faço quando isso ocorre.
Então, eu sempre costumo dizer que eu não uso nenhum defensivo. Aqui, o meu defensivo é o natural, é o sol. Então, quando ele esconde um pouco, por causa da estação que muda, né, e muda a posição do sol, ou se esconde o sol por um tempo mais prolongado, acontece de aparecer alguns bichinhos. Então, isso é normal em qualquer cultura. E no cultivo das suculentas não é diferente, né? Então, os prejuízos costumam vir. A gente tem que observar aquele olhar sensível tão importante e tomar bastante cuidado. Aqui nesse novo vaso, nesse outro vaso, quero dizer, também está com pouca incidência de sol. O sol é fonte de vida, tanto para nós seres humanos como para as plantas. E quando ele se recua um pouco, igual nesse momento agora na estação do ano, por causa do outono, acontece isso aqui, olha. Então, no momento onde ficou com um pouco mais de tempo molhado, sem a ação do sol, acontece das suculentas sentirem. E o que ocorreu aqui com essas glaucas foi o apodrecimento por completo dessa planta, olha. Então, isso aqui é de se esperar, quando as suculentas não recebem sol na medida certa. Quando não recebem sol suficiente, é hora de manifestar alguns problemas, que é normal em qualquer jardim de suculentas, né? Como, por exemplo, olha, o apodrecimento, né, das plantinhas ou até aparecimento de bichinhos. Inclusive, um detalhe que eu notei aqui agora é uma folhinha de glauca saindo raízes. Olha, gente, isso é raridade, né? Eu nunca consegui reproduzir glauca pelas raízes. Bom, desculpa. Desculpa também o barulho externo. Eu fico até um pouco ansiosa ao fazer o vídeo, porque estamos tendo jogos aqui do lado e aí a gente fica naquela pressa de fazer o vídeo e acaba atrapalhando. Peço desculpa a vocês e vamos ao vídeo. Que agora mostrarei a diferença de pouco espaço desses dois vasos, que eu mostrei problemas que estão ocorrendo com as suculentas por causa da falta de sol, em relação a esse maior que está aqui, que toma sol já bastante de manhã e até 2 aqui. Nessa posição, ela pega sol de manhã, esse vaso, essa mauna brasileira aí, olha. Aí, no decorrer do dia, até mais ou menos umas 3 horas da tarde, o sol está aqui. Porém, o sol que nasce de manhã, ao invés de pegar nos dois de lá, por que que não pega o sol nos dois vasos de lá? Porque esse aqui já é um pouco mais alto. Além disso, olha só, tem esse aglomerado aqui de plantas, né, que fica aqui dando um sombreamento mais significativo também para elas. De modo que esses dois vasos aqui precisam sim serem mudados para que não ocorra mais prejuízos no meu cultivo aqui de suculentas. E só até aqui nós já vimos mais uma vez uma prova da importância do sol no cultivo das nossas suculentas. Em especial quando a gente acostuma cultivá-las assim no tempo. Agora notem, eu vou mostrar a distância que tem desse vaso aqui, que está dando poucos problemas, mas já está apresentando problemas, o que requer um cuidado da minha parte a partir daqui, para que eu não perca mais suculentas. E vamos ver a diferença de espaço, que vocês notarão que é o mínimo, gente, olha. Olha só, a diferença de espaço que é o mínimo para esses dois aqui. E esses dois, por tomarem sol o dia inteirinho aqui no meu jardim, eles não estão com problemas nenhum. Ao contrário, elas estão lindas e coloridas, nem parece que estamos no outono encaminhando para o inverno. Elas estão maravilhosas aqui, essas suculentas. Olha só, vamos inclusive ver bem devagarinho aqui para vocês observarem como estão lindas e como estão coloridas essas suculentas desses dois vasos. Olha aqui a falsa núbia bem colorida. Olha aqui como estão lindas. Essa daqui é uma mudinha da Equador. Olha só como até brotações está vindo aqui nessa crássula, vejam. Então, as suculentas precisam de sol, isso é fato, né? E nessa época do ano é comum a gente que cultiva a céu aberto, o que que acontece? Eu falo por mim, no meu caso aqui no meu jardim de suculentas,
eu cultivo no tempo e, assim sendo, eu não retiro as suculentas do lugar. Porém, nessa ocasião agora, o sol é que vira por causa da estação do outono. O sol vira, o frio encosta, né? E as suculentas começam a entender que alguma coisa está modificando no tempo. E é natural, né? Que elas sintam a falta do sol até adaptarem a esse período que é curto, mas que é um período de inverno que vem, que fica frio, né? Então isso é normal em qualquer jardim. Porém, é bom a gente entender que são importantes essas dicasinhas para que a gente não perca suculentas. Estão lindas e coloridas, mas muito bonitas mesmo. Esse rosa aqui dessa aveloz é um rosa perfeito. Laranja misturado com rosado, maravilhoso. As pontinhas dessa agave estão muito coloridas. O jardim de suculenta está muito bonito aqui. Essa é uma Hakuhou, essa daqui é uma híbrida gigante que fica maravilhosa. E olha só essa daqui. Essa é a Subcecily Morning Beauty, linda e perfeita. Juntamente com algumas Equador aqui do lado, olha, Equador. Então fica a minha dica de cultivo, espero que sirva de dica para você que está iniciando aí no cultivo e que gosta de assistir meus vídeos aqui. Fica uma dica, notou que o sol está virando por causa da estação do ano? Observe as suas suculentas, não espere muito tempo para, se possível, arrastar o vaso de lugar e colocar para tomar mais sol. Ou fazer uma poda em uma árvore que está ali dando, né, uma sombra. Então são dicas que eu considero bom e importantes, apesar de ser coisas comuns, né? Simples, dicas simples, mas que é muito importante para que você não tenha perdas aí no seu jardim de suculentas, né? Elas amam essa estação, ficam bem lindas e coloridas, mas elas amam em primeiro lugar o sol. Então, quando o sol sair um pouco aí, né, do rumo do seu jardim de suculentas, eu que nem costumo retirar suculentas do lugar, porque eu cultivo no tempo, nunca mudo, mas nessa época do ano eu tô vendo a necessidade de arrastar um pouquinho os vasos para poder que elas tomem mais sol. O sol é muito importante, elas vão manter um pouco mais compactas, mais fortes, né? Mais resistentes agora nesse período que se aproxima e que, pelo visto, vai ser um frio assim bem mais forte do que em anos anteriores aí, recentes. Então aqui na minha região já começou a baixar bastante a temperatura, e isso é muito raro por aqui. Temos normalmente um clima bom, mas o frio muito intenso é muito raro aqui. No entanto, essa região nossa está tendo bastante frio agora nessa época do ano. Veja essa árvore, cresceu bastante, deu sombra. E essas suculentas aqui, mesmo que ficam do lado de cá, estão sentindo a falta do sol que a sombra promoveu pela árvore. A árvore promoveu sombra e, como eu não vou cortar a árvore, eu vou arrastar um pouco os vasos. Num próximo vídeo mostrarei para vocês. Agora eu vou mostrar algumas suculentas que estão ali, ó, bem coloridas. Muito, muito coloridas mesmo, muito coloridas. Olha, se acentuaram bastante a cor das suculentas por conta do frio que estamos tendo na madrugada aqui nessa região. Essa Echeveria aqui tá lindíssima. A floração já está caindo aqui, ó, de tão grande que ficou. Mas ela está linda, olha só. Olha a diferença desse verde aqui, verde-limão, maravilhosa, para a Echeveria metálica, que está bem colorida. Então é uma época que as suculentas ficam muito lindas, muito coloridas. Porém, o sol é fundamental para que elas fiquem também resistentes e firmes, né? Bem bonitas mesmo. Porque as cores são lindas, mas a gente precisa que elas tenham saúde, né? Então, se necessário, vamos ter essa observação, né? Mais sensível e ver. Se precisar de mudanças, mude aí, mude, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum de arrastar um pouco, né? Pedir ajuda aqui os filhos e arrastar um pouco as suculentas para que elas não sofram. Espero que vocês tenham gostado das dicas de cultivo que eu passei para vocês nesses vídeos. Espero que sejam úteis para vocês e que vocês não percam as suculentas, que elas continuem te dando alegria aí no seu jardim, bem lindas e coloridas. Agradeço você pela presença. Quero pedir que, por favor, curta o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso jardim. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do jardim.
e do meu canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!